Olá, pessoal. Mais uma vez a gente aqui com uma convidada muito especial. Meu nome é Jutânio Pereira. Estamos aqui no podcast JP Podcast. O nosso tema de hoje também é falar sobre uma mentalidade de sucesso. E eu tenho certeza que ela vai contribuir bastante na sua vida. Ela vai contar um pouco sobre a história dela e vai somar na sua vida. Então assim, vem conosco. Já vou aproveitando e te pedindo para se inscrever no meu canal, acionar o sininho e de preferência para os seus amigos, para os seus familiares, pessoal do trabalho. Eu acho que quanto mais você fazer isso, eu tenho certeza que o YouTube vai mandar para outras pessoas e eu vou estar gravando vídeos e falando sobre assuntos desse jeito. Então assim, vamos lá. Então o nome dela, dessa convidada muito especial, é Maria Alegro. Então, Maria, é uma satisfação imensa você estar aqui conosco, falando sobre esse tema tão importante que é sobre mentalidade de sucesso. E eu vou deixar você ficar à vontade, né? Então, assim, sinta-se em casa, você já está em casa. Esse é o primeiro convite, eu espero que tenha muitos outros. E eu quero que você possa se apresentar. Seja bem-vinda. Olá, muito boa noite, Jutânio, boa noite aqui a todos da equipe do JPcast. Produção fantástica, quero dizer da minha alegria, da minha satisfação aqui de ter recebido esse convite, me sinto muito honrada. E meu nome é Maria Alegro, né, como você me apresentou, eu gosto de iniciar dessa forma, dizendo que eu me alegro muito por estar aqui, me alegro por poder falar sobre esse tema, mentalidade de sucesso, falar sobre mentalidade. E isso é algo que é essencial para avançar, para viver a vida, renovar a sua mente, para viver tudo aquilo que você tem para viver. Então, muito obrigada por essa oportunidade aqui. Eu tenho certeza que vamos trazer um conhecimento e ideias, insights muito ricas para o crescimento, para o desenvolvimento pessoal e profissional. Que bom, Maria. Então, assim, fale mais um pouquinho sobre você. Eu sei que você é Master Coach e o que mais? Isso aí. Hoje eu atuo com desenvolvimento humano, tanto na área do crescimento pessoal, coaching life, quanto também profissional, na área business, desenvolvimento de empresas, de negócios, e sou treinadora comportamental. A minha primeira formação em direito, né, sou advogada, mas sempre fui apaixonada por esses temas relacionados a desenvolvimento, a liderança, a missão, a oratória, e creio que a gente vai conversar aqui bastante sobre algumas dessas ideias e estou aqui com altas expectativas para essa conversa, Jutânio. Uau! Então vamos lá. A minha primeira pergunta para você diz assim, Maria, quando a gente fala assim sobre mentalidade de sucesso, quando você traz isso para você, para sua vida, para o dia a dia, qual o sentimento, o que é que você sente quando a gente pensa numa mentalidade de sucesso? E principalmente para você e para as pessoas. Vamos lá. Quando eu ouço falar sobre esse tema, a primeira coisa que vem à minha mente, que me remete, é ver pessoas felizes, com energia, realizando, crescendo de forma próspera. E muitas vezes, quando se usa essa palavra sucesso, eu creio que a mídia, de certa forma, impingiu assim, nas pessoas uma ideia de que sucesso corresponde a dinheiro, corresponde a sucesso, a fama, a farras. E eu vou compartilhar um pouco do que é que eu entendo que é sucesso. Isso é possível? Sim, é possível, né? Vamos chegar lá. Assim, é uma consequência daquilo que você faz. Mas isso não significa... Eu creio que a minha visão de sucesso, a gente vai conversar um pouquinho hoje para descortinar o que é que seria essa mentalidade de sucesso. E ela pode variar de pessoa para pessoa. Então, primeiro, eu gosto de mencionar o seguinte, Jutânio, tem uma palavrinha que se chama entusiasmo. Eu acho essa palavra muito interessante, a origem etimológica dessa palavra, porque ela significa, na origem, entheos, que significa com Deus. Então, por que eu estou mencionando essa palavra? Porque quando eu penso numa pessoa com sucesso, realmente, eu penso que é uma pessoa que ela tem uma energia dentro dela suficiente para realizar. Ela tem um certo entusiasmo naquilo que ela faz. E qual vai ser o resultado disso? Vai ser colher os frutos desse sucesso. Entende? Entendo. E qual seria o contrário para mim de sucesso? Seria a pessoa
uma pessoa sem um nível de energia, de poder interior, de realização, de visão, de sonhos, de buscar alcançar algo na vida. Ficou claro aqui como é que eu imagino? Eu imagino assim, uma figura, uma pessoa de sucesso, uma pessoa capaz, forte, realizadora, com um sentimento de poder dentro dela, de poder realizar. Independente do que seja importante para ela. Talvez seja uma família completa, talvez seja uma casa de praia, talvez sejam viagens ao longo do mundo, ao redor do planeta, talvez seja uma grande empresa. Enfim, nós temos várias possibilidades na vida, né? E que bom que é assim, do que é sucesso para cada pessoa. Mas, para mim, a origem, o que é comum a todas essas visões, são pessoas que têm algo dentro delas que as move em direção a isso. Para mim, esse que é o elemento comum. Então, falar sobre mentalidade de sucesso, na verdade, para mim, não é falar sobre a casa de praia, o campeonato que a pessoa ganhar, não é se tornar uma referência em determinado setor, não é necessariamente viajar todo mundo, ter uma família completa. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas o que existe em comum em cada uma dessas pessoas eu vejo que é essa chama interior. Existe alguma mentalidade, existe algum elemento que é comum a todas essas pessoas, de quererem buscar, de quererem realizar, de serem movidas em direção a algo maior. E é isso que sempre me instigou. Então, eu vejo que essas pessoas têm essa chama em comum. Então, encontrar o que é essa chama, como acessar esse poder latente em cada pessoa. Isso é encontrar e ativar a sua mentalidade de sucesso. Perfeito. Perfeito, perfeito. E eu digo assim para você, com tudo isso que você está trazendo, a gente percebe que o ser humano ele tem um potencial e principalmente ele não está ainda sabendo utilizar esse potencial. Ele precisaria entender para aproveitar as possibilidades, as probabilidades que a vida tanto tem para ofertar. Né? Então, assim, com isso, o que é que você tem a acrescentar do ser humano não estar ainda se conhecendo com o seu verdadeiro potencial, dele explorar as possibilidades que a vida tem para dar, e aí, quem sabe, isso aí seria uma chave para o sucesso? Sim, fantástico a sua colocação, porque acessar esse potencial, né? A gente fala justamente sobre como acessar esse potencial que cada ser humano tem e carrega dentro de si. E isso, na verdade, é um fundamento. Eu parto desse pressuposto, Jutânio, porque eu entendo que o ser humano, ele é um ser especial, criado à semelhança, à imagem e semelhança de Deus. Então, ele não é uma criação aleatória. Talvez um telespectador esteja nos ouvindo, ou um ouvinte, ele possa pensar, mas, será que existe esse potencial dentro de mim? E eu quero dizer para você, existe. Existe, sim. E você pode e deve buscar isso. É o que eu acredito, essa é a minha principal mensagem. Eu creio que todas as pessoas, se você está vivo, se você nasceu, existe algo grande e poderoso dentro de você. A partir do momento em que você se conecta com a sua essência, você acessa a sua identidade, ativa esse poder interior. Então, sim, você tem um potencial, vamos partir, você tem isso latente dentro de você, esse poder de realizar algo maior, de buscar um chamado, na verdade você tem um chamado, e a cada vez que você se aproxima disso, a cada vez que você encontra essas portas, né, que vão lhe direcionar, você vai encontrando novas possibilidades, novas oportunidades, você vai ativando o seu emocional, e a gente usa muito a expressão de saber quem você é, ativar a sua identidade, trabalhar as suas crenças fortalecedoras. O sucesso é uma mera consequência, tá ligado ali ao seu ter. Então, só para sistematizar, para fechar aqui esse pensamento inicial, todo ser humano, ele tem esse potencial dentro dele. Para mim é um fundamento aqui da nossa conversa. Concordo. Isso. E aí a sua pergunta, que é? Como faz para acessar esse potencial? Isso. Então, o primeiro passo é autoconhecimento. O primeiro passo é reconhecer isso.
primeiro passo é reconhecer que sim, você tem um potencial. Eu sou um potencial. É isso? Eu sou um potencial. E qual é o fundamento disso? O fundamento de que você não é uma criação aleatória. Você é uma criação intencional. Existe um poder dentro de você. Você é uma criação... você tem uma essência divina dentro de você. Então, a partir do momento em que você reconhece isso, e em diversas religiões, em diversas filosofias, você vai encontrar raciocínios como esses. Na linguagem bíblica cristã está lá que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas independente de como você veja isso, da partícula divina que existe em você, da sua essência, à medida que você reconhece o poder que existe em você, é que tudo isso começa a ser aflorado. Então, como ativar o seu potencial? Eu creio que o primeiro passo é isso. Encontrar a sua identidade. E a sua maior identidade vem disso. De quem lhe criou. Do poder que existe infinito em você. Então, aqui já se começa a descortinar muitas possibilidades. E do seu, digamos, chamado específico. Você pode muito mais. Você pode muito mais. E por que você pode muito mais? Por este fundamento. Exato. E assim, com isso, a gente percebe, Maria, então, não só Maria, mas todo mundo que está nos escutando, que assim, quantas pessoas se sentem diferenciadas, né? Por exemplo, assim, aquela que diz assim, poxa, eu sou uma pessoa que eu consigo tocar a minha vida, mas tem aquela outra pessoa que daí a pouco ela tá pedindo para sobreviver, ela tá pedindo até para comer. E assim, a gente percebe que tanto a pessoa A quanto a pessoa B, ela tem as mesmas, eu posso dizer assim, potencialidade. O que diferencia uma pessoa de outra vai ser só questão de mentalidade, né? Mentalidade, educação e condição também financeira. Também isso também vai ajudar. Mas se cada um perceber o potencial que tem, então a gente não precisa pedir para o outro. Você precisa só fazer o quê? Desenvolver e procurar essa autorresponsabilidade de dizer assim, eu quero fazer parte, eu quero tomar conta da minha vida. E isso aí transformar, né? Então assim, se a gente leva um tempo para poder chegar a algum lugar, então para chegar novamente a um outro, você vai precisar de um certo tempo para poder chegar. E com isso, Maria, eu queria perguntar para você mais uma vez, dizer assim, você como profissional, como mãe, profissional, como é que você pode dizer para uma mulher hoje que quer empreender, ao mesmo tempo ela também é mãe, ela é empreendedora, e como é que ela pode fazer para ela começar a ter essa mentalidade de sucesso? Muito bom. Queria só contextualizar para quem estiver nos assistindo. Eu sou casada com o Heron, sou mãe de 2 meninas, Maria Luísa e Maria Clara, com 7 e 4 anos. E empreendo, né? Então, esse tema, ele toca particularmente em mim. E o que é que eu quero dizer, o que é que eu posso dizer para as mulheres, para as mães, para as esposas, para despertarem essa mentalidade de sucesso. Tudo parte, né, Tânio, recapitulando aqui sobre essa compreensão de que existe algo poderoso dentro de você. Existe algo para ser colocado para fora. Eu gosto de sistematizar da seguinte forma, em 3 pontos. Então, a gente falou de uma dimensão superior, eu e Deus. Exato. Primeiro, então, eu entendo que existe algo maior para mim. E quando eu tenho essa mentalidade, essa crença, digamos assim, como você falou, não, eu começo a me responsabilizar. Então, essa já é uma primeira crença. Pera, por que eu tenho que me contentar com isso? Ou por que eu não posso fazer mais? Por que eu não posso ter acesso a mais isso? Então, a primeira mentalidade está acessível para mim, eu sou especial para o meu Criador ou para Deus. E para nós mesmos, né? Isso, a primeira dimensão que eu estou falando é a superior. Certo. Agora, vamos para a segunda dimensão, que é eu. Isso. Eu comigo mesmo. E aí eu vou trazer esse ponto que você
mencionou de forma muito específica aqui, muito acertada, que é a autorresponsabilidade. Então, eu entendo quem eu sou, de um modo superior. Agora eu parto para essa segunda dimensão, eu com eu mesma. Aí eu vou partir para a autorresponsabilidade. Se eu entendo que eu tenho que, vamos dizer, que Deus quer algo melhor para mim, vamos dizer que se eu entendo que eu sou especial, que eu fui criada à imagem e semelhança dele, que ele tem um projeto para mim, que ele deseja coisas melhores para minha vida, aí eu venho para essa segunda dimensão. O que eu estou fazendo com a minha vida? De que forma eu estou agindo para alcançar e viver tudo isso? Será que é só para as outras pessoas? Por que eu não posso? O que eu posso fazer dentro da minha realidade para alcançar e viver o melhor? Então, tem a primeira instância, tem essa segunda instância, que é o eu. E aqui, quando a gente fala sobre essa instância, a gente está partindo muito sobre a autorresponsabilidade. E a autorresponsabilidade é compreender que eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. Então, ao telespectador, ao ouvinte, repete essa frase. Eu sou o único responsável pela vida que eu tenho levado. E agora, o que eu posso fazer de diferente para alcançar outros resultados? Essa é a ideia dessa segunda instância. E, por fim, uma terceira instância seria eu com o outro. Então, Deus, né, uma dimensão superior. Segunda instância, eu, comigo mesmo. E terceira instância, eu com o outro. Então, o que seria essa instância, eu com o outro? Como eu estou sendo em relação ao outro? Que valor eu tenho gerado na vida do outro? Quem eu sou para as outras pessoas? E à medida que, eu entendo que eu sou, eu entendo o meu valor, eu mesma. Agora, os outros enxergam em mim esse valor? É agora que eu começo a transbordar, a olhar para a necessidade do próximo, a gerar valor na vida das pessoas. É assim que eu começo a crescer. Então, são 3 passos aqui. Primeiro, reconhecer quem você é, na sua essência superior. Segundo, o meu valor próprio agora. E terceiro, começar a distribuir, a transbordar, a agregar, a servir, a contribuir. Faz sentido? E à medida que eu faço isso, e eu reconheço que eu posso mais, que eu sou mais, e eu me pergunto, eu tomo consciência do meu estado hoje, e eu começo a aplicar isso ao maior número de pessoas de uma forma cada vez mais intensa, de uma forma cada vez mais impactante, aí é que as coisas começam a fluir de uma forma mais veloz, mais intensa, e os resultados começam a aparecer. Então eu vejo dessa forma. Primeira instância, Deus, ou como você queira chamar. Segunda instância, eu. E terceira instância, o outro. A mentalidade de sucesso, ela passa por essas 3 compreensões. Certo. E da pergunta que eu fiz em relação a você, a mãe, a mulher... Sim. Então, para a mulher que está nos acompanhando aqui, quando você entende isso, mulher, naturalmente, eu creio que as coisas começam a acontecer. Então, é uma opção. Primeiro, eu gosto de trazer isso. Eu entendo que as mulheres, elas são livres para decidirem o que querem para as suas vidas. O sucesso, ele é muito relativo de pessoa para pessoa. Eu conheço pessoas, mulheres incríveis, extraordinárias, que se dedicam exclusivamente à maternidade, à família. E tudo isso vai depender dos valores que você traz. Isso é muito importante. Eu creio particularmente nessa instituição, que é a família, que é a base da sociedade. E esse é um papel muito relevante, talvez dos mais relevantes. Então, primeiro eu quero pontuar isso, que para a mulher, né, se é uma opção dela, se é um desejo dela escolher isso, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E uma outra questão, né, aliás, eu creio que a mulher tem esse papel na família de uma forma muito especial. A mulher, ela é o pilar da casa, ela é o que sustenta a harmonia do lar. Então, eu creio sim que a mulher, eu tenho visto, só um parênteses, Júlio, muitas mulheres que têm focado, passando muito tempo da vida focadas
apenas na carreira ou nas finanças e acabam não sendo tão positivo na questão da família, criação dos filhos, ou de repente até se culpando, né? A gente vê isso, que existe muita culpa quando a mulher se dedica demais ao lado profissional, e aí existe aquela culpa pela questão de não estar cuidando dos filhos, de estar com a babá, de não estar compartilhando aquele aprendizado, aqueles momentos, né? Isso. Então, ou que ignoram, né, por muitos anos, vamos dizer, passam boa parte aí da fase adulta e acabam deixando em segundo plano a questão da formação da família. E eu penso que é uma questão de ordenação de valores. O que é realmente importante para você, mulher? O que é importante para você realizar na sua vida? Então, quando você vive a sua jornada de acordo com os seus valores, você vai viver, vai ser mais natural, você vai ter mais felicidade, vai ser mais leve, vai ser mais harmonioso para você. Então, existem pessoas que, de fato, mulheres que, de fato, querem se dedicar inteiramente à família, e tudo bem, mas desde que haja consciência, né? Isso. Que seja uma decisão consciente, que seja realmente o que você quer, que seja alinhado com a sua família, com o seu cônjuge. Segundo, existem mulheres que acabaram ignorando esse aspecto um pouco da família por muito tempo, ou estão sobrecarregadas e estão atentando apenas para um lado profissional ou financeiro. Nesse caso, aqui cabe um exame de consciência. O que você quer realmente da sua vida? Quais são as suas experiências que te levam a pensar dessa forma? Qual o seu entendimento sobre família? Qual o seu entendimento sobre o seu papel nesta vida? Ou que legado você quer deixar? Então, eu creio que para as mulheres que estejam passando por essa situação, e essa é uma das, digamos, das vertentes ou das bandeiras da minha missão, que é trazer essa consciência para a mulher, né? Mas eu entendo que cada mulher, cada pessoa, na verdade, ela tem uma missão específica, uma história de vida que tem que ser respeitada, mas tudo passa por essa consciência. Você está feliz com a vida que você tem levado? É isso que você espera para a sua vida? É isso que você quer viver, que você quer alcançar? Sempre trazendo muita consciência. E se for a sua decisão, se é isso de fato, tudo bem. E a terceira possibilidade, né, é como viver tudo isso, né? Buscar uma vida profissional de sucesso, uma vida financeira de sucesso, ter uma família, ter um casamento feliz, próspero, ser uma excelente mãe. Como conciliar tudo isso? Acho que essa é a sua pergunta principal aqui, que mexe com muitas mulheres. Como dividir o tempo e a atenção, inclusive, para tudo isso? E aqui entrar um pouco do que você falou, da questão da culpa, da questão de ter de se dividir entre vários papéis. E a metodologia que eu utilizo, né, os meus atendimentos, os meus treinamentos e palestras, ela traz muitos direcionamentos em relação a isso. Respeitando, claro, sempre a individualidade de cada pessoa, seus desejos, aquilo que é importante para elas, mas conseguindo trazer um equilíbrio. E equilíbrio, Jutânio, muitas pessoas pensam assim, é igual sempre. Não, muitas vezes o equilíbrio parte por desequilibrar um pouquinho e depois você retomar. Sabe, você pensa assim, o equilibrista naquela corda bamba, ele não vai sempre reto, assim. Às vezes ele pende um pouco para o lado, às vezes ele pende um pouco para o outro, e faz parte desse processo. Mas você está seguindo a linha ali. Você pendeu um pouco para o lado, agora talvez seja a hora de dar atenção para sua família, talvez agora dar uma atenção para isso, é um projeto. Mas essa consciência, para você não pender demais total, né, para um lado e acabar se desequilibrando ou comprometendo algum outro pilar, alguma outra esfera da sua vida. Pronto. Isso é legal, porque quando Maria fala em pilar, pessoal, a gente tá todo formação de uma vida sistêmica, a gente fala em 11 pilares da vida da pessoa, porque assim, quando a pessoa se dedica demais a um lado da sua vida, ou um pilar da sua vida, os outros com certeza vai ficar na carência, e nem todo mundo é feliz só porque tá ganhando muito dinheiro, porque tá só no lado religioso,
ou porque está só cuidando da saúde, ou cuidando só dos filhos, ou só da família. Então, assim, é um conjunto, né? Você está fazendo um curso, você está trabalhando seu lado emocional, o lado de servir, o social. Então, é isso que a gente está falando dos pilares. Agora, uma coisa que é boa, Maria, a gente perceber como você fez essa trindade, né? Pai, a própria pessoa, ou Criador, Deus e os outros, né? Essa forma de nos relacionarmos. Só que tem pessoas que ela deixa as coisas muito pela causalidade, né? Ela acha que tudo que acontece na vida dela é porque foi acontecendo, né? Então, assim, significa o quê? Com essa pessoa, ela tá tendo consciência da vida dela, ela tá tendo autorresponsabilidade, ou simplesmente tem algumas pessoas que deixam a vida na causalidade e acha que não tá tendo sucesso porque não é merecedora, porque não é abençoada? O que é que você acha desse tipo de cidadão? E esse cidadão, Júlio, já fui eu. Já fui eu e na verdade, né, provavelmente todos nós já passamos em alguma fase da vida por isso. Porque aqui a gente está falando sobre tomada de consciência de consciência de forma profunda. E isso parte por esse autoexame, de entender que, falando sobre autorresponsabilidade, esse conceito que você trouxe, muito poderoso. Que se eu sou responsável pela vida que eu tenho levado, todos os frutos, os resultados que eu venho usufruindo e colhendo, são de responsabilidade inteiramente minha. Então não tem culpados, não tem causalidade, né? Isso. E isso é um choque para muitas pessoas. Pessoas tem que assumir, né? Tem que assumir. Tem que matar no peito. E aí é hora de parar de atribuir essa responsabilidade da vida que você tem levado, dos resultados que você tem alcançado a outras pessoas, a outras circunstâncias, a fatos aleatórios, a fatos que estão fora do seu controle. Por exemplo, trazendo mais clareza aqui. É por causa da crise. Eu não tive como alcançar isso porque eu não fiz um curso tal. Ou porque eu não passei na prova tal. Ou porque meu pai e minha mãe não falavam sobre dinheiro em casa. Ou porque o meu namorado fez isso quando eu era adolescente. Ou porque, enfim, por causa do governo. Esse governo que está aí. Então, esses tipos de expressão, o que elas fazem, tá? Elas colocam a responsabilidade em outras pessoas. Outras pessoas, outras circunstâncias. E aí fica muito fácil. Porque, bem, a vida que eu estou levando hoje não é por minha causa. Pelas minhas escolhas, pelas minhas ações, né? Foram os outros. Entende? Então, isso que é autorresponsabilidade. Quando eu paro de atribuir a responsabilidade às circunstâncias e ao outro, ao governo, à crise, à pandemia, ao marido, ao meu pai e minha mãe, porque eu não fiz o curso, porque eu não tive a oportunidade. Então, é por isso que eu tô assim. Quando você para de dizer isso e fala assim, não, eu sou responsável. Assumir, né? Eu escolhi, as escolhas que eu tive na minha vida me trouxeram até aqui. Agora, isso é trazer culpa? Não, isso é trazer consciência. E agora, com autorresponsabilidade, eu vou pensar o seguinte, para onde que eu quero ir? Para onde que eu quero levar o barco da minha vida? Então, isso é autorresponsabilidade. A gente sai de uma dimensão, de uma esfera de culpa. Não é para eu ficar me punindo em relação ao que já aconteceu, mas entender que eu posso agora conduzir a minha vida para onde eu quiser. Transformar. Isso, transformar. Exatamente. Então, assim, sim, pessoal, já que a gente viu com essa definição tão maravilhosa que a Maria trouxe pra gente, né, da criação do Criador, né, de Deus, de nós mesmos e do outro. Sabemos que as coisas não acontecem através da causalidade e sim através da autorresponsabilidade, assumindo tudo na sua vida para que a coisa possa mudar. Aí eu digo assim, você acha, Maria, para começar a ter uma mentalidade de sucesso, eu acho que o ser humano ou você tem que começar a aceitar as mudanças ou não? Aceitar as mudanças?
Me ajuda a entender o que é aceitar as mudanças. Aceitar as mudanças, por exemplo, assim, ao invés da gente manter, vamos dizer assim, vai fazer igual você, vamos trazer luz em relação a isso. Você falou de Deus, você falou do eu e falou do outro. Isso. E a gente falou também sobre a autorresponsabilidade de assumir as rédeas da nossa vida. Então, assim, para eu assumir as rédeas da minha vida, já com toda essa consciência agora, eu tenho que aceitar as mudanças ou tenho que me manter simplesmente em uma zona, ficar ali tranquilo, a vida que eu tenho tá boa, o dinheiro que eu ganho tá bom, né? Entendi. Você entendeu? Então, por exemplo, assim, a gente tá vivendo situações que a gente acha que tá tudo bem agora, mas amanhã pode ser uma outra coisa, uma outra situação, e você está preparado para isso? Para enfrentar diversidades que a vida tem para te ofertar? E lembrando que você não é vítima e nem você vai ser coitadinho simplesmente porque as coisas estão acontecendo. Porque você agora, depois dessa conversa com Maria, já tem consciência que você é autorresponsável pela sua vida. É isso aí, fantástico. Então, sim, perfeitamente, Jútânio, o que você fala sobre aceitar as mudanças, né, o que a gente poderia dizer de uma outra forma, ter flexibilidade, né? Para mudar, para viver de uma forma diferente, para entender, bem, esses resultados que eu estou tendo hoje, eles são fruto das escolhas que eu tive até então. Então, agora, o que é que eu irei fazer diferente? Isso implica, sim, na mudança. E a mudança parte da ideia de que você precisa agir, precisa decidir fazer diferente. O primeiro passo é decidir. E decidir, Jútânio, um aspecto interessante, é algo emocional. É muito mais do que racional. É na sua atitude mental, é algo emocional. Então, sim, aceitar as mudanças, mas principalmente essa mudança interna, interior. O que é que eu vou fazer de diferente agora? Como que eu vou mudar? O que é que eu vou fazer? Como eu vinha me comportando e agora? Quem eu escolho ser? Exatamente. Então, essa mudança ela é fundamental. E isso que eu chamo também sobre renovação da sua mente, isso que se chama também ter flexibilidade, que é um dos atributos, um dos maiores, falando de mentalidade de sucesso, talvez um dos maiores atributos do sucesso é ter flexibilidade. Exato. É estar aberto às mudanças, né? À inovação, aos tempos. A vida não para. Exatamente. E é preciso ter essa flexibilidade, entender que será que eu estou me adaptando ao mundo hoje? Será que eu estou... Não, porque eu vou ficar assim, eu estou sempre assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Mas será que você está vivendo na sua melhor forma, na sua melhor versão? Ou você se acostumou a ser a pessoa que você tem sido? E se você resolvesse fazer algo diferente ou agir diferente? Como seria a sua vida? Com isso, a gente percebe, Maria, uma coisa assim, que o ser humano, ele precisa estar já com isso. Porque assim, tem gente que quer fazer as coisas, ela pensa, ela tem desejo, ela tem sonhos, mas ela tem hora que não consegue botar isso no papel. Ela não consegue cumprir o que ela tem pré-determinado para a vida dela. Você acha que ter uma vida planejada ou procurar alguém que possa ajudar, que possa orientar, isso traz luz na vida da pessoa para que ela possa acontecer essa transformação já com essa consciência que ela já tem agora? Com certeza, Jútânio, com certeza. E hoje existem profissionais preparados para isso, né? Existe técnica, conhecimento em relação a isso. Tanto de trazer mais luz à pessoa, a consciência, né? Treinamento. É justamente o que o Master Coach faz, é o que eu faço nos meus atendimentos individuais, ou em grupo, ou nos treinamentos, palestras. E essa é a consciência, né? Primeiro, trazer consciência, e segundo, trazer um plano de ação. É isso que esse profissional ele faz, ele realiza. Ajudar a pessoa a trazer, a preparar um plano para atingir esse resultado que ela quer, esse estado desejado que ela gostaria. Eliminando aí o que possa estar impedindo a pessoa de alcançar, ou que possa vir a impedir a pessoa de alcançar isso.
Talvez não houve planejamento suficiente, alguma autossabotagem, uma crença de não merecimento, não ter pensado bem com consciência a respeito dessa decisão. Então, o profissional que eu posso mencionar aqui, preparado para isso, é um profissional de coaching, né? E aqui tem você que tem essa formação extraordinária e eu também. Então, a gente se conheceu aqui na formação, inclusive, e foi algo fantástico. Fizemos essa conexão aqui porque é algo muito transformador e eu própria vivo essa ferramenta, essa metodologia, porque eu sei o quanto que é transformador para mim. Trazer consciência sobre os meus atos, sobre como eu venho sendo, como eu venho me comportando, o que é que eu posso fazer agora para atingir melhores resultados naquilo que eu quero. Independente daquilo que você queira, você pode trazer um objetivo na sua família, um objetivo para você, mulher empreendedora, um objetivo financeiro, na sua espiritualidade, na sua saúde. E agora, o que é que precisa ser feito para mudar? E mudar passa por quebrar essa casca, né, Júlio, da flexibilidade. E muitas vezes ser desconfortável. Reconhecer em nós que eu não vinha agindo como todo o potencial que eu tenho. E quebrar essa casca é muito importante. E um profissional, ele vai lhe ajudar a isso. A alcançar um outro nível. A trazer luz, né? Trazer consciência sobre quem você vinha sendo. Uau. O que é bom dentro disso tudo é que é assim, se a pessoa já sabe o que ela quer, ela tem esse planejamento, né? A gente pode chamar de planejamento, organização, definir metas, né? Então, assim, eu acho que uma coisa que ela precisa ter em mente é assim, comece a se comprometer com as suas coisas, com o que você queira. Porque, assim, tem hora que a pessoa até diz assim, eu sonho, eu vou até colocar no papel, mas daí a pouco não tem esse comprometimento com as coisas. Não tem um comprometimento com o próprio projeto de vida dela. Aí eu vou, assim, para uma situação... quantos casais, né, quantos empreendedores, quantas pessoas estão aí que têm um projeto de vida, um projeto de casamento, um projeto de desenvolver um trabalho, planeja, mas depois não vai à frente, né? Com medo de quê? Com medo de fracassar, muitas vezes com medo de dar certo. Então a gente vive muito isso. Dentro dessa realidade, você já passou por essa situação como empreendedora, como mulher, como profissional, ou conhece alguma situação? Sim, muitas situações. Tanto vejo isso, né, diariamente nas pessoas que me procuram nos atendimentos. Eu própria já passei por situações como essas e tem mudado a cada dia. Por isso que eu também faço esse exercício comigo para eliminar aquilo que possa me impedir ou atrasar os meus planos ou dificultar de eu realizar os meus objetivos. E então, como eu trouxe, né, como você colocou aqui, esse profissional, ele vai ajudar você sair de um estado onde você está para alcançar esse estado desejado. E você pode fazer isso também, né, sem um profissional. Mas o que acontece nesse caminho? Porque algumas pessoas, elas param no meio do caminho. Esse é o ponto. Às vezes você recorrer a um profissional vai fazer toda a diferença. Porque ele estuda sobre isso, ele tem as técnicas comprovadas, testadas para isso, ele tem as ferramentas, e aqui existem diversas ferramentas, eu vou mencionar algumas, mas, por exemplo, pode estar relacionado, por que a pessoa para no meio do caminho? Pode estar relacionado a uma falta de crença de merecimento, pode estar relacionado a autossabotagem, pode estar relacionado a questões emocionais, pode estar relacionado a crenças de... a pessoa está buscando algo para satisfazer o outro, a motivação dela está errada. Por exemplo, no direito, né, isso é muito comum, tem pessoas que querem fazer concurso público e tudo bem, tem pessoas que realmente têm uma vocação, que têm esse desejo muito grande, mas às vezes elas estão fazendo um concurso público por um motivo, digamos, para atender as expectativas dos pais. Entende? Então isso, na verdade, vai
é um dos fatores que vai fazer com que ela demore mais de alcançar aquele objetivo, que ela pode fazer com que demore mais de alcançar esse objetivo, ou que até que ela venha a passar, por exemplo, de repente num concurso e não ser realizado ou feliz naquela atividade. Então, isso parte de um exame, de um processo mais profundo de acompanhamento. Eu vi e vivenciei muito essa realidade, inclusive. Então, o que é que faz com que pessoas parem no meio do caminho? Falta de foco, crenças de não merecimento, de autossabotagem, crenças de não capacidade, bloqueios, né, e traumas da infância, experiências adversas na infância. Então, crenças de identidade não fortalecidas, esse reconhecimento de quem você é, do seu valor próprio, baixa autoestima, uma falta de planejamento consciente mesmo. Às vezes a pessoa é impulsiva, né? Tem uma excelente ideia, mas não tem um plano bem organizado, lhe falta desenvolver alguma competência emocional, seja ousadia, seja concentração, seja planejamento, seja foco. Então, são diversos fatores aqui que fazem com que a pessoa pare no meio do caminho. E o profissional, você pode treinar tudo isso, né? Claro. Também quero mencionar aqui uma falta de uma visão clara, positiva de futuro. Às vezes ela Não sonha, né? Não sonha e não tem clareza dessa visão mesmo. Exato. E aqui, quanto mais intensidade você tiver, mais clareza, mais específico você for naquilo que você quer alcançar. E nós trabalhamos, né, a gente faz muito isso, a gente visualiza esse objetivo para que ele se torne, para que a gente alcance. Porque uma vez que a nossa mente alcançou, isso vai se tornar real. É como o seu cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, existem diversos fatores de por que uma pessoa não chega no seu estado desejado. Por que ela para no meio do caminho? Com certeza, os pensamentos são sempre um dos maiores vilões ultimamente do próprio ser humano, né? É Sim. A parte mental. E aí interfere em outras questões, né? E aí a própria saúde, os pensamentos não disfuncionais. Aqui a gente começa a falar sobre reprogramação de crenças. Ou seja, quando você tem pensamentos fortalecedores, quando você tem sentimentos positivos, quando você tem uma comunicação positiva, isso começa a gerar uma crença, né? Um entendimento. E aí você começa a agir em direção a isso. Então, é um processo e ele é como se fosse uma fileirinha de dominó, sabe? Quando você identifica um pensamento, aí você identifica o próximo, e aí vem o efeito em cadeia. E aí o resultado ele é atingido de uma forma mais fácil, mais rápida até. Exato. Isso, já que estamos falando nessa parte de pensamentos, né? Que pensamento é energia, nós somos energia, né? Nós temos um corpo material, mas nós somos energia. Mas eu digo para você, Maria, as pessoas, ultimamente, a gente se alimenta, né? A gente come, e tem pessoas do vegano ao vegetariano, uma pessoa que come tudo, né? Uhum. A gente está achando também, e como também está, né? Alimentando o corpo, porque o que a gente come, a maior parte dele passa para nossas células. E na parte mental, de repente, assim, de que ultimamente as pessoas estão se alimentando? Qual o conselho, qual a orientação que você poderia dar, assim, como pessoa? Uhum. Como pessoa e como profissional? Muito bom. Eu gostei da sua comparação, né, trazendo essa ideia do alimento. Isso. Porque, de fato, vamos pensar aqui, de que você tem se alimentado? Vamos pensar uma pessoa, para que, se ela só se alimenta de fast food, né, de fritura, de doce, de comida industrializada, qual vai ser o nível de saúde dessa pessoa? A longo prazo. A longo prazo, né? Então, a médio e longo prazo, às vezes até a curto prazo, dependendo. Então, isso é muito sério. E quando a gente começa a pensar na nossa mente, de fato, é pensar do que é que eu tenho alimentado a minha mente. Que tipo de estímulos eu tenho dado para ela? Já que o nosso cérebro não sabe distinguir o que você pensa, o que você está sentindo ou o que você vê. Então, o que é que a gente tem que pensar? Fazer esse exercício. Será que eu estou alimentando a minha mente de estímulos certos?
Eu ouvi recentemente uma fala de que imagina, como seria se você todos os dias estivesse em contato com um grupo de pessoas mais desenvolvidas com você, nas áreas que você quiser, todos os dias. Nossa, ia ser extraordinário. Eu acho que ia ser só aprendizado, né? Isso. Então, imagina se você pudesse mudar Agora, imagina o contrário. Se você está todos os dias estimulando a sua mente, né? Colocando informações, colocando insights, colocando sons, colocando imagens, sentimentos negativos, né? Ou talvez você não esteja nem percebendo, né? O que, por exemplo, a gente vê a mídia, né? Jornais sensacionalistas, músicas degradando, às vezes, o ser humano. Então, existem leituras que não são edificantes, pessoas, né? Criticando, lamuriando, falando mal de outras pessoas, fofocando. Então, veja, isso são estímulos aos quais estamos submetidos. Agora, como que eu faço E esses estímulos estão entrando. O tempo inteiro. O tempo inteiro. E o nosso cérebro, podemos dividir ele entre o consciente e o subconsciente. Isso. No consciente, eu até consigo filtrar algumas coisas. Porque eu paro, não, tal. Mas não é bem assim. Porque a todo tempo nós estamos recebendo esses estímulos. E alguma coisa nós estamos recebendo. E aí, como diz a expressão, né? Aí que mora o perigo. Exato. É aqui que a gente tem que ter um exame de consciência. Em que lugares são esses em que eu estou me submetendo? Que tipo de estímulos eu estou colocando o meu cérebro, a minha mente, a minha família, os meus filhos? Porque é tudo um processo, é como você falou, igual um dominozinho, né? Então, assim, vai depender do primeiro gatilho, do primeiro pensamento, e aí depois vai vir várias imagens, e o nosso cérebro, ele não sabe distinguir, né? Então, assim, para ele tá sendo real, né? Sim. Então, aquilo ali vai estar acontecendo constante, e quantos dias da semana, né? E quantos dias do mês, quantos dias do ano. E quando a gente for ver, a gente já está se tornando quase aquilo que a gente sempre está pensando e que a gente está desejando, né? E chega ao ponto, Jotânio, de, em alguns casos, não distinguir mais o que é um pensamento do que é a pessoa, né? Porque é interessante pensar sobre isso. Quando eu atendo, né? Quando eu vejo na prática pessoas muito ansiosas, pessoas que não conseguem reconhecer a capacidade delas ou quem elas são, ou não veem possibilidade de transformarem suas vidas, ou até algum conflito grave, sério no casamento. Então, qual o pensamento que ela está tendo ali? De que não vai dar certo, de que o casamento, vamos dizer, vai acabar, de que vai ter um problema financeiro, que a empresa não vai conseguir. Tudo então, não esses presta, são pensamentos. Que não faz o que é pré-determinado. Então, sempre a gente projetando as imagens, né? E quando a pessoa está nesse estágio, ela às vezes não consegue simplesmente mudar um pensamento. Ela não consegue... E esse é o trabalho, né? Que nós fazemos de uma forma muito... muito delicada e com muito cuidado, para que a pessoa tome consciência de que isso é um pensamento, mas não é ela. Exato. É um sentimento. E normalmente um pensamento vem associado a um sentimento. Então, se eu penso, eu tenho contas para pagar no final do mês e eu não tenho recurso hoje, isso vai gerar um sentimento em mim. Isso. Uma preocupação, uma ansiedade, uma tristeza, uma frustração por não ter conseguido algo, uma raiva. Então, veja, como os assuntos vão se brincando, né? Vão tocando um no outro. E é isso que a gente tem que entender, que o pensamento, a gente tem pensamentos aqui, mas nós não nos confundimos com eles. Nós podemos trazer os pensamentos certos. Primeiro, a gente precisa identificar quais são esses e começar a trazer estímulos novos, pensamentos positivos, sentimentos positivos, e uma comunicação positiva também. Pensamentos que vai edificar e ajudar a gente a mudar a nossa vida, né? Eu acho que isso que é importante. O que é bom disso tudo, que a gente começou, para quem estiver assistindo desde o início, eu quero que você entenda isso. Desde quando Maria
começou a falar, que eu não quero repetir de novo aqui, mas eu vou falar de Deus, do eu, do outro. A gente chegou aos pensamentos, chegou à questão de assumir responsabilidades e também de ter planejamento e ação. E assim, hoje você está percebendo que muita coisa que está acontecendo na sua vida não é a situação do outro ou das coisas, é simplesmente o que você tem plantado. O que a gente planta, a colheita, ela é certa. Não é isso, Maria? Sim. O que planta, a colheita é certa. Então, assim, se você quer coisas boas, você tem que plantar coisas boas. Se você quer coisas diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. Quer sucesso, tem que fazer algo que traga o sucesso, né? Que traga a mudança. Eu vou fazer aqui 5 perguntinhas rápidas e você vai me falar um pouco de Maria para mim e para todo mundo que está assistindo. Tá bom, vamos lá, Maria. Eu perguntar, você vai me falar, eu quero que você possa me falar em 1 ou 2 palavras. Certo, desafio. Vai ser rápido, pá, pif. Ok. Quem é você? Eu sou filha amada. Pronto. O que você quer da vida? Felicidade e plenitude. O que você pode fazer para ajudar outras pessoas? Servir e amar. Uau. Como você vai chegar lá? Vivendo minha identidade. O que é ter sucesso para você? Amar o próximo como a mim mesmo. Uhul! É isso aí, Maria, que coisa boa. Então, minha amiga, assim, a satisfação, podcast assim top, eu acho que foi assim bem esclarecedor e é transformador, né? Eu acho que a palavra desse podcast é isso, é trazendo consciência com Maria Alegro aqui comigo hoje no JP Podcast. Então, assim, é uma satisfação, foi maravilhoso. Eu acho que se você quiser, a gente pode vir com outros temas, com outros assuntos, é sempre bom. E assim, eu vou deixar que você possa fazer suas considerações e assim, gratidão pela sua presença. Ok, muito obrigada, meu amigo Jútânio. Fiquei muito feliz, né, trazendo aqui no início o que eu mencionei. De fato, é uma entrega extraordinária essa aqui do JPcast. Foi muito bom compartilhar um pouco dos meus aprendizados, do conhecimento, dessa mentalidade de sucesso e o que eu tenho visto na minha vida, na vida de várias outras pessoas que eu tenho atendido, sendo transformadas. Eu desejo isso para você também, para a sua vida. Então, falamos sobre autorresponsabilidade, falamos sobre entender quem nós somos nessas 3 dimensões e eu quero que você, onde você esteja, independente da situação que você esteja vivendo hoje, que você esteja enfrentando, eu quero que você receba o que eu vou lhe dizer agora, que você tem algo especial dentro de você, que quando você reconhece essa sua identidade, quando você reconhece o seu valor e você começa a trazer flexibilidade, a se abrir para essas mudanças, grandes coisas, grandes transformações, oportunidades começam a se apresentar na sua vida. E isso é o que você merece. Isso é algo que vai começar a aflorar em você. Então, a felicidade, o sucesso, as realizações, elas estão ao seu alcance. Elas são possíveis. E é o que eu desejo do fundo do meu coração para você e para a sua vida. Uau! Pois é, pessoal. Então, assim, a satisfação, também vocês estão aí presente. Lembre também de mandar suas perguntas, fazer perguntas. Estamos aqui para responder. Eu tanto vou responder, como eu posso passar para a Maria também. Então, assim, faça lá a sua pergunta, foi o que você achou, o que é que você quer comentar. Então, assim, um forte abraço e não esqueça de se inscrever no canal. Tudo de bom. Olá, você que assistiu o podcast e se ele fez sentido para você, compartilhe com seus amigos, passe para os seus colegas, para os seus familiares. E não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Lembre de acionar o sininho e eu tenho certeza que vai contribuir demais na sua vida. Abraço!